Os Cupins estreou em 2012, numa fase em que a TV Cultura investia bastante em animações brasileiras com propostas mais artísticas, e isso muda tudo. Porque o objetivo não era só entreter, era também experimentar. O desenho mistura música, teatro e animação, quase como se fosse um espetáculo infantil, só que adaptado para a TV. Isso explica o estilo que muita gente estranhava. Os personagens parecem bonecos de verdade, como se fossem marionetes ou fantoches, movimentos limitados, expressões travadas e olhares fixos. Isso cria um efeito muito específico, aquilo que não parece humano, mas não é totalmente não humano. Esse tipo de sensação é conhecido como estranheza e pode causar desconforto, principalmente em crianças, porque o cérebro não entende direito o que está vendo. E tem outro detalhe que muita gente não percebe: a trilha sonora. Mesmo sendo um desenho sobre música, muitas vezes o som é mais calmo, lento, às vezes até meio vazio. Isso cria um contraste estranho, porque você espera algo animado, mas recebe algo mais silencioso e esquisito possível. A história gira em torno do Joca, um garoto que ama música, mas dentro do piano dele vivem dois cupins, Cupim e Cupincha. E aqui entra a grande ironia do desenho. Eles odeiam música, mas vivem dentro de um piano. Isso pode parecer só uma piada, mas também dá para interpretar como algo mais profundo. Às vezes, a gente convive com coisas que a gente não gosta e nem percebe. Agora vamos falar da parte que mais pegava de verdade: os personagens. Mas não todos, os que realmente causavam estranheza. Começando pelas estátuas. À primeira vista, elas só parecem um elemento diferente do cenário, mas na prática, elas têm um papel muito mais importante. Elas funcionam como uma espécie de coral, sempre comentando o que está acontecendo, quase como se estivesse narrando ou julgando as situações, só que diferente de um narrador. Elas estão dentro das cenas, elas estão ali, presentes. Isso muda tudo, porque não é só alguém contando história, é como se tivesse alguém observando cada passo, e o desconforto começa exatamente aí. As estátuas, elas não se comportam como personagens normais, elas quase nem se mexem, quase nem piscam, e a expressão delas praticamente não muda. É um rosto fixo, sem reação, sem emoção clara. E isso entra direto num fenômeno psicológico muito conhecido: o estranhamento do quase humano. Quando algo é humano o suficiente para ser reconhecido, mas não o bastante para ser natural, o cérebro tenta interpretar, mas falha. E quando ele falha, vem o desconforto. Porque você não sabe exatamente o que está errado, mas sente que tem algo fora do lugar. E no caso das estátuas, esse efeito é constante. Elas estão sempre ali, observando, falando de forma calma, quase mecânica, sem nunca demonstrar uma emoção real. E isso cria uma sensação muito específica, a de estar sendo analisado o tempo todo. Como se o personagem e até o espectador estivessem sendo julgados em silêncio. E para uma criança, isso não é algo fácil de processar. Agora, se as estátuas já causam esse desconforto, o Exterminador leva isso para outro nível. Porque ele não é só estranho, ele é ilógico. O Exterminador é aquele personagem sem cabeça, que usa óculos. E só essa combinação já quebra qualquer regra básica. Porque o óculos, por definição, serve para visão. Mas ele não tem olhos, ele não tem rosto, não tem expressão. Não tem nada que justifique a existência daquele objeto. Mas ele mesmo assim usa. E age como se fosse completamente normal. E é aí que entra o ponto mais interessante. O problema do Exterminador não é visual, é conceitual. Ele desafia a lógica, porque diferente das estátuas que ainda seguem uma ideia compreensível, mesmo sendo estranhas, o Exterminador simplesmente não segue regra nenhuma. Ele existe fora da lógica do próprio mundo. Ele anda, interage e cumpre funções como qualquer outro personagem, mas sem ter elementos básicos para isso. E o desenho nunca para explicar, nunca questiona e nunca estranha. É como se aquele absurdo fosse completamente aceitável naquele universo. E isso é o que mais incomoda, porque quando algo estranho acontece, o cérebro espera uma explicação, mas quando não vem explicação nenhuma, o desconforto fica e cresce. O Exterminador acaba se tornando marcante justamente por isso. Não porque ele dá medo direto, mas porque ele quebra completamente a lógica que a gente usa para entender o mundo. E quando criança, isso impacta muito mais, porque você ainda está aprendendo como as coisas funcionam. E de repente, aparece algo que simplesmente não funciona. Agora uma teoria interessante. E se os cupins nunca foi feito para ser totalmente confortável, e sim para provocar sensações? Porque a arte não precisa ser só agradável. Às vezes, ela existe justamente para causar estranheza, para fazer você sentir algo diferente. No fim, os cupins não é só um desenho de terror, mas eles provam uma coisa: nem tudo que é infantil vai parecer confortável, e talvez seja exatamente isso que fez ele ser tão memorável. Agora me conta, você também achava os cupins estranhos?
Ou era só um desenho normal pra você? Aí comente aí. E se quiser, no próximo vídeo eu falo de Dango Balango, porque aquilo lá não é natural.